Olá! Estamos aqui para mais uma leitura da Bíblia. Vamos lá? Estudando a palavra. E a leitura de hoje é Provérbios, capítulo 17. Amém? Bora lá então. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. O crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá, e para onde quer que se volte terá seu proveito. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que sem açoites no insensato. O rebelde não busca senão o mal, por isso o mensageiro cruel se enviará contra ele. Melhor é encontrar-se uma ursa roubada dos filhos do que o insensato na sua estultícia, na sua estupidez. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Então é muito claro aqui, né? Porque o correto mesmo, que também está na Bíblia, é você pagar o mal com o bem, e não o bem com o mal. Então aqui está muito claro. Aquele que paga o bem com o mal nunca vai se apartar da casa dele. O mal sempre vai fazer parte da vida dele. No dia a dia, no cotidiano, nos pensamentos, em tudo. Então vamos ter sabedoria e vamos, vencer o mal com o bem. Amém? Como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois antes que haja rixas. Quando se abre uma comporta, de rio, de represa, é muito rápido. Eu já tive uma experiência uma vez quando eu era criança e eu entrei em desespero. Eu estava num centro de lazer onde eu morava, eu e a minha irmã, e tinha um riozinho bem pequenininho, você quase nem via ele direito. E aí a gente atravessou, de um lado para o outro e ficava ali na margem para pegar argila. De repente, aquele riozinho pequenininho começou, meu Deus, a gente entrou num desespero. É sério, gente. Quando abre a comporta de uma represa, é muito rápido, vem com tudo, aquele monte de água. Se você não sair correndo, você morre afogado. Meu Deus do céu. Então aqui a palavra do Senhor compara, como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Ela vem com tudo. Você participou de alguma iniciativa, de alguma situação que vai haver contenda, já
vem com tudo assim, ó, pá. Às vezes uma palavra que foi lançada, né, uma má interpretação ali, puf, já vem com tudo, aquela contenda, aquela raiva, aquela ira. E aí ele fala que desiste, pois antes que haja rixa, antes que haja briga maior, antes que aconteça coisa pior, desiste. Então, se você percebe que essa represa está sendo aberta, abriu e está vindo com tudo aquela água, sai fora. Tenha sabedoria. A palavra branda desvia o furor. Então, fique quieto se for preciso, ou sai de cena, né? Mas desiste antes que haja rixa. Uma vez que houve a rixa, é porta aberta para briga, para discussão, para contenda, para desentendimento, certo? Então aqui o Senhor, ele nos orienta. Se você está percebendo alguma faísca aí de fogo que está querendo incendiar, já rapa fora, desiste antes que fique pior, ok? O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Forte, né? O que justifica o perverso, aquela pessoa que ainda acaba defendendo aquela pessoa que tá fazendo coisa errada, que tá indo pro caminho errado, que tá levando seus pés para a morte, para o caminho do mal, né? E ainda tem gente que defende, né? Tal situação, tais pessoas, e condena o justo, defende o errado e condena o certo. Olha só. Mas isso são abomináveis para o Senhor. Versículo 16. De que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Não combina, né? Um insensato ter dinheiro para comprar sabedoria, sendo que ele não tem entendimento. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. É muito conhecido esse versículo, né? Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Tem um outro versículo que fala, né, que há amigo mais chegado que um irmão, que há um irmão mais chegado que um amigo, alguma coisa assim, não lembro agora de cabeça. Mas é verdadeiro, né? E esse daqui nos diz, em todo tempo ama o amigo, né? Em qualquer situação, o amigo sempre tá ali junto com a gente, o verdadeiro amigo, né? Não é o colega, mas é o amigo. Qualquer situação ele tá ali. Ali na angústia, ele se torna, assim, o seu irmão profundo do profundo. É muito bonito esse versículo. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador do seu próximo. O que ama a contenda, ama o pecado. O que faz alta a sua porta facilita a própria queda. O que ama a contenda ama o pecado. Como pode, né? Ter pessoas que amam uma briga, que ama uma discussão, que ama fazer coisas erradas, que ama andar no caminho da perversidade, né? Aqui a Bíblia fala, né? Que quem ama tudo isso ama o pecado, né? E o que faz alta a sua porta facilita a própria queda. Essas pessoas vão acabar ainda caindo na sua própria queda, né? No seu próprio mau caminho. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre
venha cair no mal. O filho estulto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Olha aí mais uma vez Deus falando para a gente a questão da palavra, né, do falar, do coração alegre. Ele compara, né, ele traz aí uma verdade, né, sobre a saúde, né, alguns textos atrás ele fala sobre a inveja, né, a pessoa que tem inveja, essa inveja ela se torna tipo uma doença para os ossos, né, é muito forte. Dependendo do que você fala também, a palavra que você profere, você está trazendo doença para sua alma, para os seus ossos. E aqui fala, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido, ele faz secar os ossos. Por quê? O espírito abatido, ele acaba te levando para profunda tristeza, para um profundo desânimo, para uma profunda depressão. É perigoso, sabe? Então, realmente te faz literalmente secar os ossos, porque te leva para baixo, sabe? Te leva assim para a escuridão, entende? Mas o coração alegre, ele é bom remédio, ele traz saúde para o nosso corpo. Então, que a gente venha a ter, mesmo nos momentos difíceis, que a gente venha a ter coração alegre. Eu acho que foi na leitura de ontem que eu falei alguma coisa do coração. Será que foi na de ontem? Ou não? Mas a gente já leu algum versículo que fala sobre o coração, que ele é saúde para o corpo. Agora eu não vou conseguir achar, eu queria relembrar qual que é esse versículo que fala do coração, da alegria. Será que é esse aqui? O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Não, eu acho que ainda não era isso que eu queria achar. Agora eu não vou lembrar. Mas tudo bem. É uma verdade, assim, também que o Senhor traz pra gente. Ó, eu acho que ainda não é essa, mas esse daqui também é uma verdade que a gente já leu. Palavras agradáveis, aquilo que sai da tua boca, aquilo que você profere de bom, são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Traz saúde para o seu corpo, para o seu emocional, para o seu físico, entende? Então, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Que a gente tenha coração alegre, mesmo nos momentos difíceis. Que a gente se fortaleça no Senhor, porque é somente o Senhor que nos dá força para vencer no dia a dia e para nos manter com esse coração alegre. Porque a gente tendo esse coração alegre, esse bem-estar com o nosso coração, isso vai ser explanado para fora, sabe? Isso vai ser exteriorizado. Então, o ambiente muda, a circunstância muda, isso te revigora, entende? Te traz benefícios. Então, ao invés de você se entregar para a tristeza, para o desânimo, não. Lembra da palavra do Senhor. O coração alegre é bom remédio, tá? Que você tenha esse remédio na sua vida, manter o seu coração alegre. Amém? Versículo 23. O perverso aceita suborno secretamente,
para perverter as veredas da justiça. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem o deu à luz. Fala muito sobre filho aqui também, né? Tem falado muito. Filho insensato, que traz tristeza para o pai, que traz desonra para a mãe. Não é bom punir ao justo, é contra todo direito ferir ao príncipe. Quem retém as palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Então, quem guarda as palavras de sabedoria possui conhecimento, possui sabedoria, inteligência que sai da boca do Senhor, possui entendimento. E o sereno de espírito, aquela pessoa tranquila, calma, é homem inteligente, é pessoa inteligente, tá? Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio. E o que cerra os lábios, por sábio. Até o estulto, até o estúpido, quando se cala, ele é considerado uma pessoa sábia, porque ele ficou quieto. E o que cerra os lábios, né? O que acaba também fechando os lábios no momento que deve fechar, também é considerado sábio. Amém? Vamos ler aqui o rodapé da Bíblia. Pra gente só trazer aqui, só para aumentar o nosso estudo e para a gente adquirir mais conhecimento também e aprender da palavra do Senhor. Eu achei o versículo que eu estava tentando lembrar. É o Provérbios 15, versículo 15. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Todo mundo tem luta, todo mundo tem dificuldade, todo mundo passa por um momento que dá desespero, dá desânimo. Mas aqui a Bíblia fala, né, que o aflito, ele tem dia mau, sim, mas a alegria do coração é um banquete contínuo, ou seja, você conseguindo manter o seu coração alegre é algo assim sobrenatural, entende? Talvez até espiritual, juntando tudo. Mas você mantendo o seu coração alegre, você participa de um banquete contínuo. Eu penso assim que Deus está olhando para o seu coração, que mesmo na dificuldade, mesmo ali naquele momento de sofrência, de estar sofrendo, de estar chorando, desanimado, mas o Senhor percebe o seu coração em se fortalecer, em querer se animar. Ele percebe o teu coração, o quanto você quer manter forte e alegre. É um banquete contínuo que Ele vai colocar você. E eu tenho certeza que as circunstâncias mudam, o ambiente muda e tudo acaba cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo acaba cooperando para o bem daqueles que se achegam ao Senhor. Aflição todos temos. Eu anotei aqui, ó, tá até um post-it colado. Eu coloquei: aflição todos temos, mas se a gente permanecer com o coração alegre, teremos banquete contínuo. Entre parênteses, mistério. É algo que às vezes talvez não dá para entender. Mas se a palavra está orientando, vamos seguir
É Deus que está falando aqui. Vamos manter nosso coração alegre para a gente sentar no banquete contínuo do Senhor. Amém? Deixa eu voltar aqui para o estudo do capítulo 17. Eu vou ler aqui o rodapé da Bíblia e a gente já finaliza. A paz e o contentamento interno são mais importantes do que os bens materiais. Por mais requintado que seja um lar repleto de raiva, é um lugar infeliz. Por mais requintado que seja, um lar repleto de raiva é um lugar infeliz. A fofoca destrói amizades. Uau! Ele fala aqui no versículo 9. Vamos reler o versículo 9? O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Ou seja, a fofoca destrói amizades. O silêncio é mais precioso do que nunca quando alguém se recusa a falar das fraquezas de um amigo. Uau, forte, hein? Forte. O silêncio é mais precioso do que nunca quando alguém se recusa a falar das fraquezas de um amigo. O que ele está nos ensinando e nos exortando? Se for para falar da fraqueza do teu amigo, se for para falar da pessoa, fica quieto. Fica em silêncio. A fofoca destrói a amizade. O silêncio é mais precioso. Então se recusa a falar do próximo. Estamos aprendendo junto aqui, gente. Então, ele está nos exortando. Se recuse a falar das fraquezas de um amigo. Use o silêncio, ok? O silêncio é mais precioso do que nunca quando alguém se recusa a falar das fraquezas de um amigo. Versículo 14. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois antes que haja rixas. Uma contenda começa com um pequeno buraco numa represa, pelo qual passa apenas um fio de água. Porém, se não for estancado, o pequeno vazamento se transforma numa inundação. É igual que eu expliquei, né? Que eu falei do riozinho pequenininho, que quase nem dava para ver. A hora que a represa abriu, inundou. A água veio com tudo. Então ele fala: uma contenda começa como um pequeno buraco numa represa pelo qual passa apenas um fio de água. Começa bem pouquinho. Porém, se não for estancado, se não parar ali, o pequeno vazamento se transforma numa inundação. Um assunto que gera conflito deve ser colocado de lado antes que uma contenda sequer tenha a oportunidade de começar, e não devemos jamais guardar ressentimentos. Este conselho valioso preserva a paz em todos os relacionamentos. Então, se começou a surgir um assunto ali que você percebeu que está desagradando alguém, que não vai cair bem, para, estanca, para, desiste, não prolongue, não continue, né? Tenha este conselho valioso para preservar a paz em todos os relacionamentos, ok? Versículo 17, muito famoso: em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Um verdadeiro amigo é como um irmão que em todo tempo ama. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, quando a comunicação é fácil e quando exige grande esforço. Em todo tempo significa que não há ocasião em que não se ama um amigo.
Um amigo verdadeiro multiplica as alegrias e divide as tristezas. Um amigo verdadeiro está com você em qualquer tempo, em qualquer situação, seja no momento bom, seja no momento ruim, né? 17:21. O filho estulto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. Filhas e filhos estultos e insensatos causam amargura, aflição e desgosto e tristeza aos seus pais. Estulto se refere ao indivíduo estúpido e obstinado, enquanto insensato indica a ausência de percepção e sensibilidade espiritual. 17:22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Ele finaliza com isso daqui. A vida interior afeta o bem-estar físico. As atitudes afetam o semblante. Existem várias causas para um espírito abatido e deprimido. Conflitos familiares, fofocas, contendas ou um filho insensato. Como podemos ter um coração alegre em meio às angústias e tristezas? O apóstolo Paulo nos admoesta a confiar em Deus, mesmo em tempos de grande aflição, e escolher ocupar a nossa mente com tudo que há de bom numa pessoa ou situação. Ou seja, é você pensar positivo, em cada situação difícil você vê o lado bom daquilo, você tirar algo bom daquilo. Tem como extrair? Sim, tem como extrair. É você pensar no lado bom daquela situação. Eu tenho comigo assim, que todo e qualquer tipo de situação, circunstância, sempre tem dois lados. O lado bom, o lado ruim. O lado ruim, né, que você vai estar passando ali, sofrendo naquele momento, mas qual é o lado bom disso? Vamos pensar positivo? Vamos extrair algo de positivo dessa situação? O que eu estou aprendendo com isso? Qual é o livramento que o Senhor está dando? O que o Senhor quer me falar a respeito disso? Então é sobre isso. É você confiar em Deus mesmo em tempos de grande aflição e escolher ocupar a nossa mente. Você tem duas escolhas. Ou você escolhe cair no pensamento negativo, se aprofundar no negativismo, ou você escolhe ocupar a sua mente com o que há de bom naquela situação, naquela circunstância, certo? Enfim, é isso. Aqui ele fala, né, esse finalzinho do trecho que eu acabei de ler, ele fala que tá lá em Filipenses 4, do 6 ao 9. Só vou ler rapidinho e eu já encerro. Filipenses 4, do 6 ao 9. Filipenses, cadê você? Onde é que você fica? Achei. Filipenses 4, do 6 ao 9, fala assim, ó. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo. Não é em algumas coisinhas. É em tudo. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Tudo você deve apresentar para Deus. Se está triste, apresenta para Deus. Está chorando, está sofrendo, está doendo, apresenta para Deus. Está com raiva, apresenta para Deus. Através da oração, pela súplica, peça socorro a Deus. Com ações de graças, agradeça ao Senhor. Agradeça
declarando que aquilo não vai ser a mesma coisa, aquilo vai mudar, aquela situação vai mudar. Agradeça já ao Senhor pelo milagre, pela bênção, declara, sabe? Profetiza, usa sua palavra, sua boca para declarar bênçãos, para profetizar. Agradeça já ao Senhor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, é uma paz assim que não tem explicação. O mundo está caindo, mas tem uma paz aqui dentro que te fortalece, que faz você vencer, que faz você não desistir. E a paz de Deus que excede todo entendimento, Ele guardará o vosso coração. Ele vai guardar sua mente. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Para de querer pensar no negativismo, na situação difícil, de que não vai dar certo, de que não vai acontecer. Escolha pensar coisas boas. Deus está falando aqui. Escolha pensar coisas boas, que os pensamentos bons, que a alegria do seu coração ocupe a sua mente. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente e até a nossa próxima leitura. Deus te abençoe. Tchau!